Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo 10. Hoje é o terceiro elo da corrente da minha vida no altar de Deus, especialmente o Dia das Mães, dia maravilhoso. Segundo Samuel 21, capítulo 21, versículo 10, fala assim que Rispa, filha de Aiá, tomou o pano de saco e espalhou para si sobre a rocha. E desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viessem sobre eles nem aves dos céus de dia, nem os animais do campo à noite. Coloca a mão no seu coração, você já vai entender o que essa palavra quer dizer. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, Senhor, e pedimos a Ti nessa hora, fala conosco, Senhor, fala, meu Deus, no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, e que a Tua palavra fique gravada na nossa alma, dentro de nós, para que não nos esqueçamos dela, e que essa palavra possa nos fazer crescer um pouco mais na nossa fé, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queridos, essa história dramática, porém um grande ensinamento, um vasto ensinamento. Essa mulher perdeu 2 filhos, e ela não teve o direito de enterrá-los, não era permitido enterrar, e ela então fica do início da colheita até o final, cuidando dos corpos dos filhos, para que durante o dia as aves não viessem, e também durante a noite os animais não viessem devorar, né? Comer a carne dos seus filhos. Olha só que coisa terrível. E há um detalhe interessante que a Bíblia fala que era no início da colheita. O início da colheita, irmãos, quando alguém começa a colher, é motivo de alegrias, é motivo de felicidade. A pessoa está colhendo o resultado, o fruto do seu trabalho, ela está conseguindo lograr êxito naquilo que ela batalhou, esperou durante tanto tempo. Só que enquanto uns estavam se alegrando, felizes da vida por estarem colhendo, ela estava no pior dia da vida dela. Ela estava no pior momento da vida dela, da história dela. Porém, diante de toda aquela situação, ela não desistiu. Por que ela não desiste? Porque mãe é um ser especial, mãe é um ser maravilhoso. A mãe, ninguém consegue entender, né, o amor que está no coração dela, quanto que uma mãe ama. Por isso nós podemos dizer o seguinte, que mãe, ela é a extensão do amor de Deus aqui na terra. O amor de Deus ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender. Então, mães, não queira que seu filho entenda, ou que seu marido entenda, ou que alguém entenda, que só você tem, que ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Assim como muitas vezes nós não entendemos o tamanho do amor de Deus por nós, quanto que Deus nos ama, ao ponto que a Bíblia fala lá em João capítulo 3, verso 16, no Evangelho de São João, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém consegue entender isso, sendo nós pecadores, uma vida errante, cheia de falhas, longe da presença dele, longe, às
vezes colocando o Senhor 10º lugar, 20º, às vezes nem colocando em lugar nenhum. Mesmo assim, Ele nos amou, nos estendeu a sua mão, e Jesus morreu por nós para nos salvar. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que nele crê terá a salvação. Quando eu creio, irmãos, eu tenho que crer que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é extremamente maior do que os meus pecados. É muito maior. Quando a pessoa ela consegue entender isso, ela consegue ter uma caminhada na fé muito mais segura, muito mais firme, porque ela não fica mais olhando para as suas fraquezas, as suas falhas, mas ela fica olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque onde nós colocamos os nossos olhos, isso nos traz motivação ou desmotivação, nos traz força ou fraqueza, nos traz ânimo ou desânimo, depende aonde nós colocamos os nossos olhos, aquilo que nós ouvimos. Entenda que a sua luta, ela é só sua, e cada um de nós temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas. Não queira que às vezes alguém entenda o que você está passando, porque ninguém vai entender o que você está passando enquanto essa pessoa não passar pela mesma coisa. Ninguém sabe o que é ser mãe enquanto não for mãe. Ninguém sabe o que é ser pai enquanto não for pai. Ninguém sabe o que é um casamento enquanto não casa. A pessoa pode supor, ela imagina, ela acha. Ninguém sabe a dor da perda de alguém querido, de uma pessoa querida da família, enquanto não passar por isso. Por isso é muito errado quando alguém fala assim: eu entendo o que você está passando. Você já passou por aquilo? Se você não passou, você não entende. Você acha que entende. Nós achamos que entendemos. E eu, ao longo do tempo, irmãos, percebi que quanto mais difícil a situação de alguém, a gente ajuda mais falando menos do que querendo falar muita coisa para a pessoa. Porque a dor que ela está sentindo, a dor que ela está, o momento que ela está passando, não tem palavra que entre, irmãos, porque a dor é muito grande, é muito difícil. Cada um tem o seu luto, seja pela perda de alguém, seja pela perda do trabalho, pela perda financeira, ou pela perda de um casamento. Cada um tem o seu luto, pela perda que teve, ou tem, ou está tendo no momento. E a dor ela é muito grande, mas o que nos faz permanecer e perseverar é o amor que está dentro de nós. Se você não amar o que você faz, você nunca conseguirá ir adiante. E a história dessa mulher, ela é muito interessante, bonita, apesar de trágica, mas ela nos traz uma lição. Ela vai, quando os filhos morrem, que são trazidos ali, ela sobe numa rocha, e hoje nós entendemos que a nossa rocha é Jesus. Jesus é a rocha eterna onde os nossos pés estão firmados. Ela sobe sobre a rocha, de lá ela fica espantando o mal, sejam as aves de dia quanto os animais à noite, que hoje pela Bíblia entendemos que são os demônios, os espíritos das trevas. O próprio Salmo 91 fala sobre isso. Demônios que agem na noite, que é terror noturno, a seta que voa de dia. Então demônios que agem tanto na noite quanto no dia. E ela estava ali lutando contra as aves que vinham de dia e contra os animais que vinham à noite. Ela não desistiu. Quantos chegaram para ela e disseram: olha, seus filhos já estão mortos, seus filhos já morreram, não tem mais o que fazer, deixa para lá. Queridos, assim são os nossos sonhos, assim são as nossas batalhas. Pessoas falam para desistir, para parar, porque não é a luta delas, não é o sonho delas, elas não têm amor naquilo.
Por isso que você tem que, naquilo que você tem, naquilo que você faz, faça com amor, faça com alegria, porque isso vai te fazer andar a segunda milha, isso vai te fazer ir além, isso vai te fazer transpor as dificuldades, onde muitos estão parando, você está firme e forte em nome de Jesus, porque o amor de Deus está no seu coração, o amor te faz andar, irmãos. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Ele fala assim: eu poderia pegar toda a minha riqueza e dar ela para os pobres, eu poderia até mesmo dar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. As pessoas desistem muito facilmente porque elas fazem sem amor, não tem amor. E quando não se tem amor, se desiste facilmente, porque quando não tem amor, a pessoa só olha para a dificuldade, mas quando tem amor, o amor supera todas as coisas. Você servir a Deus, se você não tiver amor para servir o Senhor, você nunca vai conseguir permanecer, porque as lutas, as batalhas, as situações que a gente passa, enfrenta para nos tirar da presença de Deus são muito grandes, são muitas. As pessoas não entendem por que você está aqui dentro louvando, servindo, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Por que você vem no culto? Por que você procura ter uma vida lá fora, buscando andar em santidade, buscando andar de uma forma a ser um modelo, um exemplo para as pessoas de como Cristo seria, como Cristo andasse aqui na terra, procurar fazer as coisas corretamente, andar corretamente. As pessoas lá fora, a maioria não entende, te chamam de idiota, de maluco, de fanático, né? Que o pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça, né? Mas todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, e você procura andar pautado pelo que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus ensina. E se não tiver o amor de Deus em nós, irmãos, a gente vai sucumbir diante de todas essas dificuldades. Por isso que o próprio Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, mas estreito e árduo é o caminho que conduz aos céus, e poucos são aqueles que andam, que conseguem andar por esse caminho. Por isso, queridos, se não tivermos amor, a gente não aprender a ter um relacionamento sério com Jesus, a caminhada da fé se torna apenas uma religiosidade, não é algo que faça parte da nossa vida, é algo superficial. Se tem, está bom, se não tem, também está bom. Mas quando está dentro de nós o amor de Deus, irmãos, esse período agora que não pode dar um abraço, mas eu estou doido, né? Pode dar um abraço nas pessoas. Eu já falei no culto anterior, estou falando agora para vocês. Vou terminar esse negócio para fazer o culto do abraço. Não, vai ser o culto do abraço. Uma maravilha, muita glória. Amém? Então, nesse período que se está passando, que nos motiva a viver firme é o amor de Deus. É o amor de Deus no nosso coração. O que essa mãe estava fazendo lá? Trazendo para os dias de hoje. Ela estava sobre a rocha Jesus, e estava o quê? Intercedendo. Por isso, mãe, não deixe de interceder pelos seus filhos, não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de orar, você que está aqui, seja homem, moça, moço, não deixe de orar pela sua família, porque Deus está ouvindo a sua oração. Se você estiver com a sua vida no altar de Deus, se a sua vida estiver na rocha, na palavra de Deus, que é a rocha eterna, irmãos, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está guardando a sua casa, a sua família, Deus está com você em nome de Jesus. Amém? Deus está contigo, porque é a sua batalha, é a sua casa, a sua família, é o seu trabalho, é o seu sonho. Não queira que outros amem aquilo que você ama. Pessoas podem, às vezes o seu amor pode inspirar outras pessoas também. A gente não muda a vida, nós não conseguimos mudar a vida de ninguém, irmãos.
O máximo que a gente consegue mudar é a nossa própria vida. Então não queira mudar a vida dos outros, mas seja um exemplo. Ore, ame as pessoas, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, ore para que o próprio Jesus entre dentro de vocês, faça parte da sua vida. Porque sem Jesus, irmãos, sem Jesus, a gente não consegue permanecer na presença, na casa de Deus, na presença de Deus. Sem Jesus, porque Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. Sem esse elo que é Jesus, ninguém consegue permanecer, nenhuma pessoa. Ninguém consegue. Amém? Então lute para que Jesus esteja sempre no seu coração, que a palavra esteja sempre dentro de você, em nome de Jesus. Falando sobre intercessão, irmãos, a importância disso. Certa vez tinha um pastor que Deus usava ele de uma forma poderosa. Era milagres acontecendo na igreja lotada, cheia de gente, aquela multidão, coisa tremenda, pessoas batizadas no Espírito Santo. Só que esse pastor tinha uma vida extraconjugal, vivia no pecado, mas mesmo assim Deus o usava, coisa tremenda. Ele ficava assim: puxa vida, estou com a vida toda torta, toda errada, e Deus está me usando, e ele continuava. Só que na igreja tinha uma senhorinha de oração, que ela constantemente orava pela vida do pastor. Certo dia essa mulher morre, e depois que essa mulher morre, a vida do pastor começa a ir por água abaixo. Descobrem a traição dele, a esposa o abandona, ele perde a família, é aquele escândalo na igreja, a igreja toda se revolta, enfim, acaba a igreja, ele fica sem ministério, sem família, sem esposa, sem nada. E ele naquele caos terrível, naquela situação difícil que ele estava vivendo, então começa a chorar e clamar a Deus, fala: Deus, por que isso aconteceu? Estava tudo indo tão bem, tão certo, você me usando poderosamente, agora virou de ponta cabeça, minha vida virou um inferno. O que aconteceu? Aí ele fala assim: lembra da irmã fulana que morreu? Sim, pois ela intercedia pela sua vida todos os dias. Todos os dias ela estava orando, dizendo para mim te usar, para que você fosse um canal, para que eu abençoasse a igreja, abençoasse o povo. Ela todos os dias orava para que você, quando você orasse, pessoas fossem curadas na igreja. Ela orava todos os dias, ela intercedia perante mim para que quando você orasse, pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, que as pessoas fossem cheias da minha presença, porque ela estava intercedendo, clamando perante mim. Eu estava te usando, apesar de você estar no pecado. Mas agora ela morreu e não há ninguém que interceda por você, porque não tem ninguém que interceda por você. Eu liberei para que o diabo viesse e fizesse tudo isso na sua vida. E uma lição que aprendemos, irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, mas pode ter certeza que tem alguém orando por você. Então não fique mais tendo pecados de estimação, não fique vivendo no pecado, achando porque está fazendo coisa errada lá fora e Deus está te usando, que Deus está com você, que Deus está na sua vida. Ah, mas as coisas estão dando certo, estou crescendo, estou prosperando, estou tendo vitória. Sabe por quê? Alguém está orando, alguém está clamando a Deus pela sua vida, alguém está pedindo para o Senhor te guardar, te proteger, te abençoar, te prosperar no que você fizer. Não queira aprender isso da maneira mais difícil, quando o seu intercessor, de repente Jesus vem e o leva. Se arrependa o quanto antes e volte e se firme nos caminhos de Deus. Volte aos caminhos do Senhor, se firma na presença de Deus. Amém? Clame e ore muito para que Deus
na sua infinita bondade e misericórdia, te abençoe, te proteja, te guarde, assim como também toda a sua família. Amém? Se você tiver com a sua vida voltar, sua vida estiver sobre a rocha que é Jesus, e você estiver intercedendo, assim como aconteceu com a vida de Rispa, que nem o mal, nada tocou os filhos dela, nada vai tocar nem você, nem a sua família, nem a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é mais? A Bíblia fala que essa atitude dela chamou a atenção do rei. Irmãos, a sua atitude vai chamar a atenção de Deus sobre você, em nome de Jesus. A sua atitude, amém? E o rei veio lá, porque os corpos não podiam ser enterrados. O rei veio lá, pegou os ossos e o levou e sepultou, deu dignidade. E aquela mãe voltou com a sua alma lavada, porque ela falou: nada tocou nos meus filhos. Amém? Entendo que a sua luta, dependendo do que vem acontecendo lá na frente, porque a sua vitória não depende só de você, mas do que depender de você, irmãos, nada vai cair por terra. Coloque isso no seu coração. Do que depender de você, irmão, você vai chegar muito mais longe, no nome de Jesus. A pior coisa que existe muitas vezes é a pessoa saber que poderia ter tentado mais um pouquinho, ter persistido mais um pouquinho, e ela pode não desentender. Então Jesus fala assim, ó: se alguém te obrigar a andar 1 milha, o que ele fala? Ande 2, ou seja, faça mais. Você quer, às vezes, querer desistir, irmãos, lembra o que te motiva na caminhada? Se você tiver o amor de Deus, irmãos, pode ter certeza, você vai permanecer em nome de Jesus. Amém? Vai perseverar, porque Deus é com você. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.